Se anima aí, galera, que hoje tem festa. A nossa aula de hoje é sobre a forma espacial das moléculas. A forma espacial das moléculas é definida pela posição que os átomos ocupam ao redor do átomo central. E essas posições não dependem apenas dos pares de elétrons compartilhados entre os átomos terminais e o átomo central. Elas também dependem dos pares isolados do átomo central. A primeira tentativa de explicar a forma espacial das moléculas data de 1940, por uma dupla chamada de Sidgwick-Powell. Basicamente, a teoria de Sidgwick-Powell diz o seguinte, que quando há dois átomos ligados ao átomo central, ou seja, há duas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, essas nuvens eletrônicas vão ter um ângulo de 180 graus entre si. Ou seja, eles vão se posicionar de forma linear. O que nós conhecemos no nosso dia a dia que se comporta dessa maneira? Tcharam! As bexigas. Quando nós amarramos bexigas, o nozinho funciona como o átomo central. E as bexigas funcionam como as nuvens eletrônicas. Então, se nós amarramos duas bexigas, a tendência natural delas é que elas fiquem assim, que elas fiquem alinhadas. Ou seja, o ângulo entre elas vai ser de 180 graus. É a metade de uma circunferência. Se ao redor do átomo central houverem três pares de elétrons ou três nuvens eletrônicas, o resultado será esse aqui. Quando nós amarramos três balões, a tendência é que eles se posicionem dessa forma aqui. Considerando o nozinho aqui como átomo central e cada bexiga uma nuvem eletrônica, as três nuvens eletrônicas vão ocupar as posições de um triângulo. Se nós considerarmos que o átomo está localizado aqui, do outro lado da bexiga, a geometria da molécula vai ser um triângulo. Por isso que o conteúdo de forma espacial das moléculas comumente é chamado de geometria molecular. Por quê? Porque as posições dos átomos ao redor do átomo central geralmente equivalem aos vértices de figuras geométricas. Nesse caso aqui, nós temos um triângulo plano. Por isso, essa geometria, quando nós temos três nuvens eletrônicas, esse arranjo de pares eletrônicos ou nuvens eletrônicas é chamado de trigonal plano, ou triangular plano, ou trigonal planar, como você preferir. O fato é que é um triângulo. E se nós tivermos quatro nuvens eletrônicas ao redor do átomo central? Mais uma vez, são as posições de quatro bexigas amarradas. Aqui, nos três balõezinhos, o ângulo entre cada ligação aqui, entre cada nuvem eletrônica, vai ser de 120 graus. É uma circunferência dividido por 3, ou seja, 360 graus dividido por 3. Aqui é mais complicado porque é uma figura espacial, mas o ângulo entre cada uma das ligações nessa figura geométrica é de 109 graus e 28 minutos, ou aproximadamente 109,5 graus. Que figura geométrica é essa? Se nós unirmos os vértices dessa figura, nós formamos uma pirâmide cuja face é um triângulo. Essa figura geométrica é chamada de tetraedro. Portanto, quando nós temos quatro nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, que é o nozinho aqui, o arranjo dessas nuvens eletrônicas será tetraédrico. E se nós tivermos 5 pares ao redor do átomo central?
seria como se nós tivéssemos 5 balõezinhos amarrados. Que figura seria essa? Nós teríamos uma bipirâmide, certo? Uma pirâmide aqui virada para cima, outra pirâmide virada para baixo. E a base dessa pirâmide seria um triângulo. Então chamamos esse arranjo aqui de bipirâmide trigonal. Nele, nós teremos nuvens eletrônicas ou átomos, se nós considerarmos as extremidades das bexigas. Esses dois aqui nós chamamos de átomos axiais, essas posições aqui, porque estão no eixo vertical. Então, posições axiais. E se nós considerarmos isso aqui como uma esfera, essas posições aqui equivalem à linha do Equador. Então, chamamos essas 3 posições aqui de equatoriais. Logo, temos 3 átomos ou 3 nuvens eletrônicas em posição equatorial e 2 nuvens eletrônicas em posições axial. O ângulo entre as ligações equatoriais será de 120 graus. E o ângulo entre as posições axiais e equatoriais será de 90 graus. E se nós tivermos 6 átomos ao redor do átomo central, ou 6 nuvens eletrônicas? Seria como tivéssemos 6 bexigas amarradas. Então, ao redor do átomo central, que é o nozinho aqui, nós temos 4 átomos em posição equatorial e 2 átomos em posição axial. Qual seria o ângulo aqui? 360 dividido por 4, que dá 90 graus. E entre as posições axiais e equatoriais, também é um ângulo reto, também é 90 graus. E se nós tivéssemos 7 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central? 5 nuvens ficariam em posição equatorial e 2 em posições axiais. Logo, formaria um pentágono aqui, na base da pirâmide. Então, teríamos uma bipirâmide pentagonal. E essa figura aqui? Seria uma bipirâmide de base quadrada. Mais uma bipirâmide de base quadrada é uma figura geométrica onde cada face dela é um triângulo. E nós temos 8 faces nessa figura geométrica. Por isso, essa figura é chamada de octaedro. E se nós tivéssemos 5 átomos aqui em posição equatorial, qual seria o ângulo entre eles? Seria 360 dividido por 5, que vai dar 72 graus. Logo, o ângulo, quando temos 7 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, nas posições equatoriais será de 72 graus. E entre as posições equatoriais e as posições axiais também será de 90 graus. 17 anos depois que Sedgwick Powell enunciaram sua teoria sobre a geometria molecular, uma nova teoria complementar foi publicada, que é a teoria de repulsão dos pares de valência. Essa teoria, ela basicamente se divide em 4 tópicos. O primeiro tópico diz o seguinte: a estrutura da molécula, ou seja, sua geometria, ela é determinada pela repulsão dos pares de elétrons de valência do átomo central. O segundo tópico diz: pares de elétrons isolados apresentam maior repulsão entre si do que pares de elétrons ligados. E a repulsão entre um par isolado e um par ligado é maior do que a repulsão entre 2 pares ligados. O terceiro tópico diz que a magnitude da repulsão entre os pares de elétrons depende da diferença de eletronegatividade entre o átomo central e os átomos periféricos. E o quarto e último tópico diz que a repulsão provocada pelas ligações triplas é maior do que a repulsão provocada pelas ligações duplas, que por sua vez é maior do que a repulsão provocada por ligações simples. Agora nós vamos colocar essas teorias em prática
para descobrir a geometria e o arranjo dos pares eletrônicos em algumas moléculas. O primeiro exemplo que nós vamos ver é o cloreto de berílio. Para isso, a gente vai precisar primeiro montar a estrutura de Lewis. E o primeiro passo para montar uma estrutura de Lewis é calcular os elétrons da camada de valência da molécula. O átomo de berílio tem 2 elétrons de valência e o cloro tem 7 elétrons de camada de valência, só que nós temos 2 cloros. Isso vai dar um total de 16 elétrons. Em seguida, nós vamos escolher o átomo central, que será aquele que apresenta menor eletronegatividade. Entre cloro e berílio, o de menor eletronegatividade é o berílio. Agora, nós vamos estabelecer uma ligação simples entre o átomo central e os átomos terminais ou periféricos e completar o octeto desses átomos terminais. Nós gastamos 16 elétrons até esta etapa aqui. 8 mais 8. Não nos sobrou mais nenhum elétron. O cloro está estável, ele está com 8 elétrons e o berílio tem 4 elétrons. O berílio está estável nessa situação? Sim. Lembre-se que o berílio é uma exceção à regra do octeto. Ele fica estável com menos do que 8 elétrons. Então, essa é a estrutura de Lewis do cloreto de berílio. Bom, nós temos 2 pares de elétrons ao redor do berílio, ou seja, 2 nuvens eletrônicas. Quando nós temos 2 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, qual será o arranjo desses pares eletrônicos? Esse aqui é como 2 bexigas amarradas. Logo, os pares de elétrons ao redor do átomo central estarão em posição linear. Portanto, o arranjo dos pares eletrônicos será linear. E qual a geometria? Para a geometria, a gente considera os átomos que estão ligados ao átomo central. Portanto, a geometria também será linear. O ângulo entre as ligações, 180 graus. Então, tanto o arranjo dos pares eletrônicos quanto a geometria molecular será reta, será linear. Nosso próximo exemplo será o monóxido de dinitrogênio. O nitrogênio tem 5 elétrons de camada de valência, só que nós temos 2 nitrogênios. E o oxigênio tem 6 elétrons em sua camada de valência. Isso também vai totalizar 16 elétrons. O átomo central é o menos eletronegativo. Dentre nitrogênio e oxigênio, o de menor eletronegatividade é o nitrogênio. Em seguida, nós vamos estabelecer uma ligação simples entre o átomo central e cada átomo periférico e completar o octeto dos átomos periféricos. Gastamos os 16 elétrons. Todos os átomos estão estáveis. Esse nitrogênio já tem 8 elétrons. O oxigênio também tem 8 elétrons, então eles estão estáveis. E o átomo central? Ele só tem 4 elétrons. O nitrogênio é uma exceção à regra do octeto? Não. Ele precisa ficar com 8 elétrons na camada de valência. O que a gente faz? Movemos pares de elétrons dos átomos terminais para fazer ligações múltiplas com o átomo central. Então, como ele tem 4 elétrons, precisamos mover 2 pares de elétrons para fazer ligações múltiplas. Pronto, todos estão estáveis. Qual será o arranjo?
nós temos 4 pares eletrônicos ao redor do átomo central. Mas esses 2 pares de elétrons estão na mesma região, ou seja, eles formam uma nuvem eletrônica. Apesar de ser 2 pares de elétrons, nós só temos uma nuvem eletrônica aqui e outra aqui. Portanto, qual será o arranjo? O arranjo será esse aqui. Será linear novamente. Esses modelinhos, eles são fiéis para representar a geometria da molécula, mas eles são falhos no sentido de representar a realidade. Por quê? Porque os átomos aqui são esferas rígidas e as ligações também são relativamente rígidas. E a gente sabe que os átomos não são rígidos, a gente não sabe se eles são esferas e a ligação química é melhor representada por uma mola. Portanto, o arranjo dos pares eletrônicos será linear novamente. E qual a geometria? Para a geometria, a gente considera apenas os átomos e também será linear. O próximo exemplo é o fluoreto de boro. O boro tem 3 elétrons de camada de valência e o flúor tem 7 elétrons, vezes 3. Isso vai dar um total de 24 elétrons de camada de valência. Quem é o átomo menos eletronegativo entre boro e flúor? O boro. Então o boro é o átomo central. Fazemos uma ligação simples entre o átomo central e o átomo periférico e completamos o octeto dos átomos periféricos. Cada átomo periférico tem 8 elétrons em sua volta, então 3 vezes 8, 24 elétrons. Gastamos todos os elétrons de valência da molécula. O átomo central ficou com quantos elétrons? Com 6. Deixamos a molécula assim ou o boro precisa alcançar o octeto? Não, o boro é uma exceção à regra do octeto. Então, essa já é a estrutura de Lewis da molécula. Nós temos quantas nuvens eletrônicas ao redor do átomo central? 3. Portanto, qual será o arranjo dos pares eletrônicos? Triangular ou trigonal plano. E qual será a geometria da molécula? Também será triangular ou trigonal plano. Qual o ângulo entre as ligações? 120 graus. O próximo exemplo é o SO2, dióxido de enxofre. O enxofre tem 6 elétrons em sua camada de valência, ele é um calcogênio, e o oxigênio também tem 6 elétrons em sua camada de valência, só que nós temos 2 oxigênios. Isso vai dar um total de 18 elétrons de camada de valência. Entre enxofre e oxigênio, o menos eletronegativo é o enxofre, então ele será o átomo central. Fazemos uma ligação simples entre os átomos terminais e completamos o seu octeto. Gastamos quantos elétrons? 16. Nos sobraram 2. Colocamos ele no central. Todos alcançaram a estabilidade? Não. O enxofre tem apenas 6 elétrons em sua camada de valência. Ele é uma exceção à regra do octeto? Para ser estável com menos do que 8 elétrons? Não. Os átomos que ficam estáveis com menos de 8 elétrons em sua camada de valência são hidrogênio, berílio, boro e alumínio. Essas são as exceções à regra do octeto para ficar estável com menos de 8 elétrons. O enxofre não. Então temos que mover um par de elétrons para formar ligações duplas. Agora, a gente move de onde? Desse oxigênio ou desse? Nós temos mais de uma estrutura de Lewis possível para essa molécula. Esse é o caso do híbrido de ressonância. Ou seja, nós temos 2 estruturas de Lewis possíveis. Temos essa possibilidade e essa possibilidade.
Qual a estrutura correta das duas? Nenhuma delas. É uma estrutura intermediária. A estrutura correta não tem uma ligação dupla e uma simples. São ligações intermediárias entre duplas e simples. Tá? Então, essa é uma situação em que nós temos ressonância. Mas, qual será o arranjo e a geometria dessa molécula? Nós temos 3 nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. Quando nós temos 3 nuvens eletrônicas, o arranjo será, mais uma vez, trigonal plano. E qual será a geometria? Nesse caso, uma das 3 nuvens não contém átomos. Só 2 delas contêm átomos, ou seja, você vai ignorar uma dessas bexigas. O que sobra? Sobra uma estrutura angular, ou seja, isso aqui, tá? Essa é a geometria. Isso aqui é o arranjo dos pares, tá? Temos 3 nuvens eletrônicas, então o arranjo dos pares eletrônicos é trigonal plano, mas a geometria será angular. Qual será o ângulo entre as ligações? Se fosse uma molécula trigonal plana, como essa daqui, o ângulo entre as ligações seria de 120 graus. Mas, numa molécula angular, a repulsão provocada pelo par isolado é maior, ou seja, essas ligações vão ficar mais fechadas, devido à maior repulsão provocada por esse par isolado. Portanto, o ângulo será menor do que 120 graus.